Boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui no Centro Espírita União Fraternal, na casa do nosso querido irmão Raul Cury. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o nosso querido Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira. É um amigo, acima de tudo, e vem hoje nos falar sobre este tema, que é um tema muito oportuno, e que nos convida a reflexões profundas. E não somente, mas temos no Thales um daqueles que, por prezar pela pesquisa profunda de determinados temas dentro da doutrina espírita, pode com muita segurança nos falar sobre este tema: a determinação divina e os preparativos para a entrada do planeta Terra no mundo de regeneração. Então nós com certeza teremos uma noite inesquecível e desde já vamos entrar na sintonia dos irmãos espirituais, na liderança do nosso irmão Raul Cury, mas também do nosso irmão Djalma, do nosso irmão Emílio Manso, Arthur Porto, irmã Emerenciana e tantos outros. Eu vou fazer uma leitura, uma página aqui, do livro Ramos da Videira, pelo irmão José. As credenciais do obreiro. Quando João Batista enviou os seus seguidores para se certificarem do Cristo na condição do Messias, ansiosamente esperado pelo povo, Jesus não evocou a sua descendência genealógica e nem expôs para os emissários que foram ter com ele as excelências de sua doutrina. O Mestre simplesmente mostrou-lhes as suas credenciais divinas, relacionando em sucintas palavras os feitos que lhe referendavam o messianato entre os homens. O precursor, que estava preso e aguardava execução, ao receber o relatório verbal de seus mensageiros, exultou e teve a certeza de que Jesus era de fato o que havia sido anunciado. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Interessante ressaltar uma vez mais que o Senhor se identificou através das obras que estavam sendo realizadas, como se, em outros termos, dissesse: vede e verificai por vós mesmos, o que faço é o que dá testemunho de mim. O que cumpre a autêntica missão sobre a terra não se justifica pela apresentação física, pela eloquência do verbo, ou ainda pelo brilho da inteligência. O tarefeiro genuíno revela a sua procedência espiritual com as ações que empreende em benefício dos semelhantes, embora do ponto de vista da exterioridade todos os indícios pareçam contradizer-se. Jesus não prestou contas de si aos discípulos de João, explicando que orava muito, que evitava o pecado ou que não possuía nenhum bem material.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Dizendo do que fazia, o mestre se submetera à avaliação dos que foram com a incumbência de interrogá-lo, convicto de que toda a ação é que realmente fala da condição espiritual íntima do seu autor. O que o homem faz é resultado da intenção que o move. Assim, se queres saber melhor a teu respeito ou a respeito dos outros, com referência à fidelidade ao Evangelho, observa as consequências do que fazes e do que os outros têm feito, porque, sem dúvida, o fruto que pende no galho da árvore guarda estreita intimidade com a raiz. Elevemos o pensamento a Deus. Elevemos, meus irmãos, o nosso pensamento a Jesus, Mestre querido. Aqui nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. E sabemos da Tua presença aqui neste ambiente, uma vez que estamos reunidos em Seu nome, Senhor. Numa noite especial, porque recebemos o nosso irmão Thales, que vem trazendo pérolas espirituais que serão direcionadas a cada um de nós. Que ele se sinta a partir de agora envolvido pelas vibrações e pelo manto de luz que desce neste momento sobre os seus ombros, de maneira a tranquilizá-lo, de maneira a abrir os canais para que a inspiração do mais alto recaia sobre ele e que ele seja instrumento útil, Senhor, nas suas mãos nesta noite. Que as palavras do nosso irmão recaiam sobre nossos corações como material fecundo de reflexão ao longo da semana. E que ao sairmos daqui nesta noite não tenhamos dúvidas de que fizemos boa opção em aqui virmos, uma vez que vamos sair daqui com certeza melhores do que quando aqui viemos. Dá-nos, Senhor Jesus, pois a Tua proteção, e em Teu nome vamos dar início. Que assim seja. Thales, fique à vontade, a palavra é sua. Muito boa noite a todos. Deus sempre conosco, esperando encontrá-los todos aí na paz do Senhor. É uma honra estar aqui, né, no Centro Espírita Raul Cury. Eu tenho participado bastante de algumas atividades desta casa, dos Samaritanas, até porque se faz sempre semanas espíritas, né, que trazem grandes nomes aqui, o Florencio Anton, o Júlio Carvalho. Então a gente tem visto como que Poços de Caldas está, vamos dizer assim, em ebulição espiritual. E nem poderia ser diferente, só um pouquinho para trás, caso que eu ver aqui isso. E nem poderia ser diferente, ficou bom assim? E nem poderia ser diferente porque vocês sabem que o livro E a Vida Continua de Chico Xavier foi uma das partes do livro foi aqui realizado, né, lá nas termas e nas praças atrás do Palace. E vários textos ali daquele livro mostram que Poços de Caldas tem um grande magnetismo, né? Isso é bom, importante de se dizer. Muito bem, o tema hoje aqui que eu vou lhe expor é os preparativos do mundo de regeneração. Muito bem, eu sempre tive uma grande dificuldade de entender o conceito de amor, porque o conceito de amor, para os romanos, tinham 3 sentidos, né? O amor no sentido fraternal, o amor no sentido sexual, o amor no sentido familiar, restrito, né? E teve um momento de reflexão
que quando a gente tem filho, a gente acaba aprendendo o que é amor. Porque o pai, uma mãe, renuncia tudo para o filho, né? Às vezes, não tão bom, porque, vamos dizer assim, acaba estragando. Mas a renúncia verdadeira, aquela que o pai faz por amor, no sentido de educar, né? Colocando as necessidades dos outros, deles e dos outros, acima dos próprios pais, acho que a maior forma de amor. Acho que é isso que Jesus nos orientou a amar o semelhante. E nesse contexto, nós temos uma passagem muito interessante. Porque qual que é a forma maior de amor de Deus para com as suas criaturas? Principalmente as que estão passando no mundo de provas e expiações. Passando aí a sua faixa evolutiva, a lei de causa e efeito no mundo de provas e expiações. É através das profecias. E a grande questão que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui é quem são esses profetas? Todos os profetas que Deus encaminha para a terra, quem são eles, na verdade? Mas antes disso, existe um determinismo, isso está na obra de Chico Xavier e Emmanuel, e ao mesmo tempo num outro livro, que é Ação e Reação, também fala desse assunto, que fala de determinismo humano, a gente troca o nome para ficar um pouquinho mais fácil, chama de livre-arbítrio, né? E lei de causa e efeito. E esses dois elementos, lei de causa e efeito e livre-arbítrio, eles coexistem. Então acontecem situações nas nossas vidas que a gente não sabe o que fez em vidas passadas. E nós temos que resgatar. Né? E essas provas que a gente passa, elas nos marcam. E o que acontece? E acima dessa coexistência entre a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio que nós temos, que coexistem os dois ao mesmo tempo, existem as determinações divinas. E o que seriam as determinações divinas? Seria a implantação do reino de Deus entre os homens. Eu quero provar para vocês hoje aqui que o reino de Deus entre os homens, ou seja, a evolução do planeta Terra, de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, depois para mundo ditoso e depois para mundo celeste, ninguém pode alterar. Isso já está, vamos dizer assim, determinado por Deus. E a forma que Deus nos mostra essa determinação é exatamente através das profecias. O testemunho de amor maior por Deus em relação a nós é através das profecias. E tem uma profecia muito interessante na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que diz o seguinte. Ismael diz assim: irmãos, expõe ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador. Já estava trabalhando aqui a vinda de Kardec na Terra, né, trazendo a codificação da doutrina espírita, 1857. Olha agora que interessante. Nesses 100 anos, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, nós teríamos assim, 1857, com a vinda do Espiritismo, né, lá na França. A 1957 aconteceria um movimento preparatório de um movimento maior, que seria qual? De 1957 a 2057. Isso, evidentemente, que nós estamos falando de ciclos, né? Porque não se pode estabelecer datas precisas por uma razão muito simples. A questão 262 do Livro dos Médiuns diz que quem fixa a data vai acontecer tal situação, data limite, patati patatá. Todas essas questões, segundo o Livro dos Médiuns de Kardec, é oriundo de espíritos zombeteiros. Por quê? Por que a questão 262 do Livro dos Médiuns diz isso? Por conta do livre-arbítrio. Eu pergunto, será que o Divaldo recebeu uma oratória? Chico, Raul Teixeira? Sim ou não? Será que as coisas que a gente faz no passado podem ser anuladas pelas coisas boas que nós fazemos na atual encarnação? Sim ou não? Nós podemos ganhar moratória pelas coisas boas que a gente faz? O amor cobre a multidão dos pecados? Sim ou não? Sim. Então, note bem que fixar data estaria interferindo em livre-arbítrio. O que a gente pode construir é simplesmente ciclos. É o que o Chico fez no Pinga Fogo. Quando perguntaram para ele,
quando que vamos entrar no mundo de regeneração? Onde todos terão escola, educação, saúde, assistência social, não vai ser essa ânsia, esse egoísmo, né? Essa política que a gente vê e desanima, achando 50 milhões num apartamento X, e que tanta gente passando necessidade, e frutos aí de suspeita, porque ainda está em processo em andamento, de lavagem de dinheiro, de frutos de corrupção. Quando que nós vamos ter uma sociedade mais justa? Onde o egoísmo não vai reinar. O Chico disse, no programa Pinga Fogo, ele respondeu, por volta de 2057, segundo o meu guia, Emmanuel está dizendo. Caindo exatamente na profecia de Humberto de Campos, trazida nessa obra com Chico Xavier. Mas olha que interessante. O povo hebreu, que era um dos mais endividados de Capela, e quase todos não voltaram, né? Os egípcios voltaram, a grande maioria dos egípcios voltaram. Nós estamos falando agora um pouquinho da Caminho da Luz do Chico Xavier. Os hindus voltaram, um grupo bacana. Os arianos, então, nossa, esses aí estão com dificuldade de voltar mesmo, né? Mas, assim, particularmente o povo hebreu, ele tinha uma pirâmide, não como os egípcios, física, mas uma pirâmide de letras. Eles tinham enigmas que eles traziam com autorização da lembrança, pela lei do ouvidamento, a lei do esquecimento, eles tinham autorizado dos motivos que o levaram a receber o degredo para a terra. Por que eles foram exilados de Capela se era um povo tão religioso? Porque os arianos é um povo revoltado contra Deus. A maioria está na Europa. É um povo frio, distante. Mas a hora que aconteceu os fenômenos telúricos, não é a Terceira Guerra Mundial não, viu gente? Kardec fala de precessão dos equinócios, mudança do eixo da Terra, fenômenos de terremoto, tsunamis, maremotos, etc. tal. Essa precessão dos equinócios, que em uma linguagem mais simples, eu tenho uma palestra espírita, se vocês quiserem ver que eu fiz em Guaxupé, sobre a precessão dos equinócios, Apocalipse na visão espírita. Vocês podem pegar no YouTube. Mas assim, em outras palavras, a Terra está 23 graus inclinada. Ela vai chegar um dia a 0 graus, quando virar um mundo celeste. Até lá, cada mudança, cada subida da Terra, desde 23 para chegar até em 0, cada mudança desse eixo da Terra provoca grandes fenômenos telúricos. Muito bem, que já inclusive fizeram emergir Lemúria, Atlântida, fizeram desaparecer os dinossauros e assim, tudo que a gente já aprendeu com Chico Xavier. Mas o que me chama a atenção é que o povo hebreu, então, eles tinham um código, uma pirâmide de letras. E nessa pirâmide de letras, eles tinham o Shabá. O que era o Shabá? Era um dia que tinha que ter de descanso. Trabalhava-se durante a semana 6 dias e no último dia era aquele dia de descanso. Era o dia da conexão com Deus. Olha só que interessante. No Salmo 93 e na segunda epístola de Pedro, capítulo 3:8, que repete esse Salmo 93, Pedro, falando da transição de um mundo melhor, que seria um mundo de regeneração, colocando na linguagem de hoje, ele diz o seguinte, abre aspas, sabendo primeiramente isso, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, note bem, a correspondência de um mundo espiritual, um dia para o mundo espiritual é 1000 anos. Muito bem. Se um dia é 1000 anos e uma semana tem 7 dias, nós estamos então 7.000 anos. Uma semana adâmica, numa linguagem, vamos dizer assim, espiritual, é de 7.000 anos. Emmanuel chama a raça dos degredados de raça adâmica. E na questão 52 a 59 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se Adão foi o primeiro homem a viver na Terra. E sabe qual foi a resposta? Não foi nem o primeiro e nem o único. Mas aí ele prossegue. Em que época viveu Adão? Porque Kardec era uma inteligência brilhante. Olha onde ele queria chegar. Aí veio a resposta. Responder o seguinte, viveu na época mais ou menos que assinalais 4.000 anos antes de Cristo. Adão, então, corresponde, a figura de Adão é uma figura, portanto, simbólica, mitológica, corresponde a uma parte do ciclo do degredo, do exílio. Assim, 4.000 anos antes de Cristo, começou a última semana
do mundo de provas e expiações na Terra. 4.000 anos. Como uma semana, nós vimos que tem 7.000 anos, então 4.000 anos antes de Cristo, para nos marco zero, vai até 3.000, estão acompanhando? Depois de Cristo. Ok? Está aí, está tranquilo? Muito bem. Então, segundo Chico Xavier e Emmanuel, a obra Caminho da Luz, se uma semana para Deus tem 7.000 anos, temos que a Bíblia conta a história dos degredados de Capela de 4.000 anos antes de Cristo até 3.000 anos depois de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia conta a história de 2 exilados, um de Capela e agora que nós estamos vivendo, que vão ser os exilados da terra. A bomba da bomba. Os que tomaram bomba, correndo o risco de tomar outra bomba. E é o momento, segundo Jesus, mais triste e mais sofrido. Expressão, onde vai haver choro e ranger de dentes. Porque vai haver a separação dos parentes, dos amigos. Porque os que tiverem com o perispírito apto, as vestes nupciais, com peso quântico para ir, veja, é peso quântico, viu gente, não é peso físico não, porque se fosse peso físico eu ficaria muito preocupado, né? Mas muito bem, mas se tivesse um peso quântico para ir para o mundo de regeneração, ele herdará a Terra. Ou seja, todo mundo fica preocupado, nossa, mas será que eu chego até 2057? A questão não é chegar, a questão é reencarnar depois na Terra. Vocês estão entendendo? Porque só vai reencarnar na Terra os espíritos mansos e pacíficos, os propensos ao bem. E aqueles que são recrudescidos no mal, para onde que vão? Para mundo inferior. E não é de prova e expiação, não. O que mais me assustou que não é de prova e expiação, é mundo primitivo, isso mesmo. Mundo primitivo. Você já imaginou correndo atrás com uma clave atrás de um animal para poder caçar? Você sabe por quê? Como que a sabedoria de Deus é maravilhosa? É porque se derem um mundo de prova e expiação para esses espíritos que aqui já estão na Terra, não vai demorar muito para eles dominarem o planeta de novo. E fazerem bombas nucleares e fazerem coisas com a sua inteligência. Por quê? Não basta ter inteligência, tem que ter moral. A crise que nós estamos passando no Brasil não é uma crise econômica, como todo mundo pensa, mas é uma crise moral. Dependendo de quem a gente coloca em cargos de alto relevo, sejam políticos ou não, se a pessoa tiver uma inteligência muito grande, mas uma moral que não corresponda, o que acontece? Ela vai praticar corrupção de novo. Porque na sociedade já começa a corrupção com pequenos atos. Mandando fazer um trabalho de conclusão do curso, pagando para fazer. São coisas... tem gente rindo aqui mesmo. Isso eu só dei um pequeno exemplo, né? E situações de passar a mão numa criança em coisa errada, dar mais valor no que a criança fala do que numa professora e diretora que está fazendo um caminho de educação certo, sem exagero, evidentemente. Então, são pequenas coisas que mostram que aqueles que mais criticam são aqueles que, se tivesse oportunidade, fariam pior. Isso é muito preocupante. Por isso que Jesus falou primeiro, é melhor instruir primeiro ou amar primeiro? Como é que foi a ordem que Jesus colocou? Instruir, amai-vos ou amai-vos, instruir? Amai-vos, leia, moral primeiro, depois inteligência, instrução. Muito bem, mas olha só como o negócio vai começando a ficar apertado para nós. Fiquem tranquilos que no final dou uma mensagem de esperança, porque senão sai todo mundo deprimido daqui. Não é essa a intenção, né, Claudinei, que você me chamou aqui. Vamos lá. Olha só. Veja só. De 4.000 anos até 2.000 anos antes de Cristo, nós temos 6 dias para o Senhor. 6.000 anos, concorda? 4.000 anos para, mais 2 dá 6.000 anos. Nós temos 6 dias de uma semana, né, uma semana adâmica para Deus. Significa que nós estamos, então, de 2.000 até o ano 3.000, na última semana adâmica. Lembrando que 2057 já entra no mundo de regeneração. Vocês estão entendendo? Isso significa o quê? Que agora nós temos apenas 1.000 anos, né, para que entre no mundo de regeneração e se estabeleça
se concretize, se materialize esse mundo de regeneração para caminhar para outros mundos previstos por Deus. Muito bem, então olha só que interessante. Aqui é a parte mais interessante. Se eu tenho uma semana onde cada dia são 1000 anos, e se um dia tem 24 horas, quanto que é uma hora para Deus? É só dividir 1000 por 24. Portanto, cada hora corresponde a 41 anos e meio. 41 anos e 6 meses. Quando que o Chico falou que aproximadamente nós entraríamos no mundo de regeneração? Quando? 2057. Se a gente pegar 2057 e tirar 41 anos e meio, o que nós temos? O que nós temos aqui? Nós temos que de 2015 até 2057, nós estamos na última hora. Entenderam? Na exata última hora da entrada do mundo de regeneração. Senhoras e senhores, de 2015 até 2057, nós estamos nos preparativos do mundo de regeneração, que é o tema da minha palestra. Ou seja, se vocês estão pegando onde eu quero chegar aqui, que eu estou começando leve, daqui a pouquinho a cabine vai despressurizar, mas nós vamos pôr o cinto, tudo direitinho. Nós somos os trabalhadores da... Fala para mim, olha o som. Última hora, literalmente falando. Só que essa última hora, que é de 2015 até 2057, exatamente 41 anos e meio, vale por mais de 6.000 anos dessa semana adâmica, se a gente fizer tudo direito. E olha, para Deus basta conversão, basta a mudança de vibração, basta o arrependimento, basta ver que quem que foi o responsável por apedrejar Estevão? Paulo. E o que o Paulo fez para o cristianismo, vocês vão ver aqui que foi a mudança. Muito bem, então olha só. Eu estava dando uma palestra, isso aqui até vou pegar um livro aqui, ó. Estava dando uma palestra em Pratinha, da qual eu tive a honra do Claudinei estar lá presente, a Sandra também estava presente, e vários amigos, o Júlio Carvalho, né, que faz psicografias lindas, tem emocionado muita gente, porque é um médium mecânico. E não sei se vocês já tiveram a honra de estar com o Júlio, e o Júlio ele faz lembrar muito a forma de psicografia do Chico. E nós tivemos a felicidade de ser convidado pelo filho do Chico, para agora em 2018, fazer mais uma dobradinha, eu e o Júlio, agora no Grupo Espírita da Prece. Imagina a felicidade do Júlio estar psicografando onde Chico psicografou. E dessa forma linda dele, de não pegar nome de ninguém, de não querer saber data, nada, enfim, não tem comunicação, até para as coisas bonitas que estão acontecendo. E lá em Pratinha, esse ano, e estava o Claudinei ali presente, aconteceu um fenômeno de materialização, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ali está começando a ter fenômenos mediúnicos, lembrando a igreja de Antioquia, onde Paulo de Tarso começou, então, o seu, vamos dizer assim, a sua tarefa, a sua missão dentro do cristianismo. Né? Fenômenos assim de mediunidade lindos que estavam acontecendo, estão acontecendo em Pratinha, na região, dentro da colônia espiritual, aquela região de Eurípides Barçanufo. Quem leu a obra de Egorina Cunha, chamada Cidade do Além, Imagens do Além, ali faz descrições e desenhos da colônia espiritual do Nosso Lar e de Eurípides Barçanufo. E a ligação de Eurípides Barçanufo com Chico Xavier é muito grande. Muito grande. Aliás, eu já fiz uma revelação nesse encontro de Pratinha, que está lá no site, mas eu deixo para lá. E quando eu estava falando sobre o Espírito da Verdade, aqui, que foi uma obra escrita por Chico e Valdo Vieira, o Chico psicografava páginas ímpares e o Valdo páginas pares. E o que acontece? Tem um prefácio nessa obra aqui, que diz o seguinte, o prefácio, eu não estou falando do livro todo que está sendo lido. Esse livro foi uma homenagem, comemoração aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então veio aqui vários espíritos, vários aqui dentro, mas o que me chamou a atenção foi no prefácio. Porque no prefácio ele fala o seguinte, nós, servos menores dos vossos servos maiores. Então, eles aqui que estavam fazendo o prefácio, estavam dizendo, nós somos servos menores, Jesus.
estamos fazendo isso aqui em seu nome. Quem que é o Espírito da verdade, gente? Só para... É Jesus, né? Acho que hoje não tem nem divergência em relação a isso. Então, eles falando com Jesus, estão falando, olha, nós estamos fazendo um livro a pedido do Senhor, vamos assim dizer, em comemoração dos 150 anos do Evangelho, e nós, que somos servos menores dos seus servos maiores, fazemos com amor, fazemos aqui e tal, e vai traçando ali no roteiro. E quem assina? Eu queria chamar a atenção aqui. Bezerra de Menezes, o primeiro. Para mim é muito emocionante falar de Bezerra de Menezes, porque a minha vinda para o Espiritismo foi através dele, na mediunidade de Valdo Franco, porque a gente não estava conseguindo engravidar eu e minha esposa, e fomos receber lá de Valdo Franco uma psicografia em Salvador do Dr. Bezerra. Eu era um católico fervoroso, de uma mãe beata, para vocês terem noção. E o que eu agradeço muito, porque a igreja me fez pegar as bases, né? Eu tenho muita facilidade para memorizar cartas, números, então... Só que eles não me respondiam, era tudo mistério da fé, aquilo eu achava muito misterioso aquele negócio. Mas assim, enfim, e eu devo muito a minha base a isso daí. E lá, eu não sabia nem como falar com o Divaldo, e aí eu perguntei, ele falou, não, faz o seguinte, escreve para mim, eu não sei se sua esposa incidiram na lei de causa e efeito, vou conversar aqui com o Dr. Bezerra, escreve para mim, nossa, para quem já fez tudo, inseminação artificial, tentou de tudo, meu pai é ginecologista, tentou tratamento, tudo que vocês imaginarem nós tentamos, falar isso a gente já estava ali evitando, né? Porque falar, vocês não vai ser pai nem mãe. Teve um médico daqui que falou para minha esposa, esquece que você não vai ser mãe. Quer dizer, que bacana esse médico, né? Ele realmente incentivador, mas tá bom. Aí eu fui lá no filho do Chico Xavier, filho amado do Chico, do filho do coração, o Eurípides então falou, olha, meu pai já desencarnou, mas você pode procurar um médium portentoso para conversar, fazer um atendimento, chama de Valdo Franco. Aí, como tudo está lá escrito, né, vamos assim dizer, eles me chamam, então, para dar uma palestra, que eu escrevo na área de direito eleitoral, treinando juízes, promotores para as eleições, regras de eleições, essas coisas. E o que acontece? Em Salvador, Bahia. Falei, nossa, é agora. Aí chegamos lá, fomos lá, ouvimos uma palestra, ficamos esperando tudo. Aí o Divaldo Franco, então, depois comenta a passagem da pecadora adúltera, né, que atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado, tal. E depois nós vamos conversar com ele. Ele falou, escreve para mim que eu vou ver o que está acontecendo com vocês e eu vou falar com o Dr. Bezerra. Quando eu viro as costas, ele coloca a mão no meu ombro e falou, peraí, que o Dr. Bezerra está aqui. Eu não sabia se eu corria de medo, né, porque minha mãe falava que espiritismo, imagina. Eu estava lá, né, começando. E se eu ficava feliz, é um misto de feliz, mas acho que fiquei mais feliz que medo, porque a vontade de ser pai era enorme, né? E aí o que acontece? Ele falou, peraí, e fez uma psicografia, e a partir daí veio meu filho Theo. E assim, a história do meu filho é a minha história com o Espiritismo. E lá, quem assina esse livro é Bezerra de Menezes, André Luiz, Carbar Schutel, Eurípides Barçanufo. Inclusive, só uma paradinha aqui, uma nota de rodapé mental. Nesse livro, no item 67, capítulo 67, assim, ele traz um título chamado Mediunidade de Jesus. Sabe o que ele diz aqui? Ele comenta que tudo que Jesus fazia era espécie de mediunidade. Tudo. Transformar água em vinho, mediunidade de efeito físico. Levitação, transfiguração. Ele vai escrevendo todas as coisas que Jesus fazia como mediunidade. E termina dizendo que Jesus era o excelso médium de Deus. É lindíssimo. Eu comentei na última palestra. Mas continua. Hilário Silva, Anália Franco, Meimei, Emmanuel e outros. Eu não estou falando do livro todo, estou falando só desses aqui. Quem são servos menores e quem são servos maiores? Professor Haroldo Dutra Dias, meu colega da magistratura, eu sou promotor de justiça e ele é juiz de direito. A todos nós aqui de Minas. O professor Haroldo Dutra Dias entende, e aí eu divirjo nele nesse particular, ele fala que servos menores para ele seriam discípulos. Os servos maiores seriam os apóstolos, o colégio apostolar dos 12. Eu já entendo que servos menores são os apóstolos. Porque não são só os 12 que são apóstolos. Paulo é um apóstolo, sim ou não? E os servos maiores... Bom, aqui que eu falei que a cabine ia despressurizar.
são o coro angélico. Serafins, querubins, arcanjos, anjos, potestades, dominações, tronos. Mas nós vamos voltar no gnosticismo, uma doutrina anterior ao cristianismo, e que dizia que entre o homem e Deus existia uma escala angélica de graus para chegar até Deus. Sim, eu vou permitir essa interpretação, colocando alguns trechos aqui para vocês hoje, inclusive da Bíblia de Kardec, para vocês verem que, e eu poder provar para vocês que nós nunca estivemos abandonados. Toda a comunidade angélica, falando genericamente falando, do grau mais elevado ao da terceira ordem, estiveram não só no mundo espiritual, como encarnado. Veja, eu estou falando encarnação, não reencarnação, tá? Encarnação é se fazer carne. Ou até reencarnado, quer dizer, nascido de mulher. Entre nós. E eu vou falar provando na Bíblia. E sabe o que Kardec fala quando ele coloca a ordem dos espíritos? Ele chama tudo de espírito o quê? Puro. Tudo para ele aqui, as denominações que eu vou dar aqui, que não são minhas, diga-se de passagem, vocês vão achar que são minhas, são do apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo que fala isso. A gente não prestou atenção na carta aos Hebreus. Que carta aos Hebreus é essa? O Paulo começou a ficar preocupado. Deixa eu contar só essa historinha que é importante, que a gente avança depois. Mataram Tiago Maior, 44 depois de Cristo. Mataram o apóstolo Tiago Maior. Jovem, morreu jovem, irmão de João Evangelista. Os dois eram um e carne. Um amava o outro, mas eram aqueles irmãos que não se desgrudavam. Só não eram gêmeos, como Pólux e Cássio da mitologia grega. Mas o João sofreu demais. João teve que, então, e isso aí veio a ordem de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I era neto do Herodes o Grande. Não sei onde tem o grande naquilo, mas Herodes o Grande era aquele avô que mandou matar todos os primogênitos, temendo que o rei dos judeus chegasse. E o neto dele conseguia ainda ser pior. O Herodes Agripa I. Note bem. Olha que interessante. Ele manda matar, então, porque as mesmas pessoas que mandaram apedrejar Estevão, mandaram, então, claro, os judeus que acreditavam que aquele não era o Messias, mandaram perseguir, então, a Casa do Caminho. E aí o que acontece? Essa Casa do Caminho ficava em Jerusalém, Igreja de Jerusalém. Então, decapitaram lá o Tiago Maior. Detalhe, sabe onde Tiago Maior, só fazer um parênteses, onde Tiago Maior estava antes de voltar para Jerusalém? No caminho da Espanha e Portugal, pregando o evangelho lá. Sabe como ele é conhecido na Igreja Católica por ter feito essas pregações lá? Santiago de Compostela. Olha quem nós estamos falando. Eu já começo a arrepiar aqui, né? Muito bem. Aí o que acontece? Ele é decapitado jovem. O irmão João tem que ser, vamos dizer assim, fugir para não ser morto também para Éfeso, onde ele então entra a história do capítulo 30 de Boa Nova, que ele encontra com Maria, certo? E vai viver com Maria, vai fazer igreja. O apóstolo Paulo depois pede para o João pede para ele ir lá, o apóstolo Paulo, para ajudar nos preparativos da montagem da igreja, ajudar naqueles preparativos. João vai para lá com sofrimento imenso, imenso, por ter perdido o irmão. E Pedro é preso. E quando Pedro é preso, ele era o dirigente espiritual da Casa do Caminho, da Igreja de Jerusalém. Quando Pedro é preso, o que acontece? Quem assume a casa é Tiago Menor. Veja, Tiago Menor é o outro Tiago. É aquele que, inclusive, fez aquela epístola, Carta de Tiago. É Tiago Menor que fez aquela epístola. E aí, olha que interessante. O Tiago Menor, ele tinha uma questão interessante. A fé dele ficava naquela dúvida entre Jesus, da qual ele foi apóstolo, e aquela ortodoxia dos judeus, dos sacerdotes judeus, dos costumes hebraicos, etc. Tal. E o que ele fez?
Ele simplesmente, com a morte do Tiago Maior, ele transformou a igreja de Jerusalém numa sinagoga. Para assistir os cultos tinha que estar circuncisado, não podia ser mulher, começou a usar os costumes, tinha que lavar a mão, todos aqueles costumes todos que se faziam lá, ele resgatou. E aí, olha que interessante, quando Paulo ficou sabendo por um intermediário que mataram Tiago Maior, ele e Barnabé saíram da igreja de Antioquia e foram para onde? Foram lá para Jerusalém, para a igreja de Jerusalém, ver o que está acontecendo, prestar auxílio financeiro, material de mão de obra deles, o que eles podiam fazer. Pedro, então, olha isso que eu vou falar agora. Vamos apertar os cintos, então? Pedro, então, é liberado da cadeia por quem? Vocês lembram? No livro Paulo e Estevão, ou em Atos dos Apóstolos? Por um anjo. Não entendi, repete de novo. É porque é domingo, né? Nós estamos aqui, próximo do Natal, a gente já fica elevado, né? Vamos voltar. Por um anjo. Está no Atos dos Apóstolos. Ele foi liberado por um anjo. O anjo abriu a porta da cadeia, botou uma capa nele e saiu lá, como se fosse invisível. Pedro então volta. Quando ele volta e vê um monte de necessitado, todo aquele material bonito, aquelas coisas bacanas de gente sendo socorrida, com problema de saúde, de doença lá, Pedro fala, se eu ficar aqui, eles vão fechar essa casa. Eles querem me matar. Então ele foge para Jope. Tiago assume a casa. E Pedro fica um tempo longe em Jope. Nisso, João já estava em Éfeso. Também teve que sair fugido, porque a perseguição era imensa. Herodes Agripa I era, imagina, o exterminador do futuro, né? E aí o que acontece? Olha só, Paulo chega lá. Quando ele chega lá e vê, presta atenção, e vê que a igreja de Jerusalém voltou a ser uma sinagoga, vocês vão ver por que é importante isso. Eles estavam voltando, antes de Jesus, naqueles costumes dos sacerdotes de Levi, sacerdotes humanos, esquecendo todos os ensinamentos do sumo sacerdote de Deus, e não é dos homens, é de Deus que é Jesus. Paulo fica preocupado, e mais preocupado ainda porque o Tiago menor, até talvez para salvar aquela situação, para não fechar Jerusalém e tudo, ele está muito radical nos costumes hebraicos. E aí Paulo percebe que nem convidado para ficar por Tiago menor na igreja de Jerusalém, ele convida nem ele nem Barnabé. Barnabé fala o seguinte, ó, fica tranquilo, fica calmo, que eu tenho uma irmã aqui, que mora em Jerusalém, chamada Maria de Jerusalém. Ela está viúva, ela tem um filho chamado João Marcos, que tinha 13 anos. Quem que é João Marcos? O evangelista. E o que acontece? Vamos lá, vamos ficar lá hoje. Paulo vai e fica lá. E aquela casa da Maria de Jerusalém, que era parenta de Maria, convivia com Maria, e estava entre as piedosas da cruz, se transforma na igreja de Jerusalém, transmuda de lá para a casa de Maria de Jerusalém. Ela vê o filho dela e fala, esse menino é muito novo, eu adorei a vinda de Jesus e dos seus ensinamentos, eu quero que você, Barnabé, que é tio dele, você, por favor, pegue ele e leve com Paulo para a igreja de Antioquia. Aí começa o atrito, se deve levar, não, ele é muito jovem, Paulo não queria, ele vai, depois abandona, porque a pressão é gigante para montar o cristianismo naquele momento, mas depois Paulo, no fim da vida, ele reconhece o valor de João Marcos, porque João Marcos é muito novo, né? Vai e volta, depois ele volta com força total. Mas Paulo ali, naquele momento de tensão, ele fala, agora nós temos que tomar uma atitude. Porque se a gente deixar a igreja de Jerusalém voltar aos costumes antigos, o que vai acontecer? Vai acontecer que Jesus Cristo vai passar para a história como um criminoso comum. Levi, que era o Mateus, vem cá, meu querido, chega aqui. Você tem anotações, né? Levi não tinha evangelho, Levi tinha anotações. E era interessante porque Levi anotava tudo. Ele era um publicano. Mateus era publicano, que devia ordens a Cusa, que era um superintendente casado com Joana de Cusa, que uma das encarnações de Joana de Ângeles, que foi Clara de Assis. E o que acontece? Abaixo do Mateus tinha outro que devia favores a Mateus, que chamava Zaqueu. Aquele que subiu na árvore, o sicômoro, para ver Jesus.
todos ligados à cobrança de tributo. E Mateus era muito inteligente, então ele tinha uma cultura muito grande. E Zaqueu também. Só que Zaqueu tinha outro nome. Ele deu um nome de batismo, quando ele se converteu com Jesus, na figura daquele que ele admirava e que incentivou ele até Jesus, chamado Mateus. Ele colocou Matias, que é uma derivação de Mateus. Então o nome dele passou a ser Zaqueu o quê? Matias. Eu falei que a cabine ia despressurizar, não falei? Quando morre Judas, que se suicida, quem que é escolhido para ser o 13º apóstolo? Na verdade, o 12º para substituir em relação às 12 tribos de Israel. Quem? Alguém sabe? Quem? Matias, Bezerra de Menezes. Portanto, que foi uma das encarnações de Bezerra de Menezes. Portanto, Bezerra de Menezes não é um discípulo, ele é um apóstolo de Jesus, substituindo Judas. E isso está na obra O 13º Apóstolo, de Jorge Damas Martins, contando todas as reencarnações do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, eu estava lá então, com essa questão, porque para mim então são apóstolos. Se são apóstolos os servos menores, quem são os servos maiores? A comunidade de espíritos puros, se vocês assim preferirem chamar, Kardec. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente muda algum nome, por exemplo, eu falo de crianças da nova geração de Kardec, mas eu tenho que falar de crianças índico e cristal. Quando eu fiz esse livro, pensando no meu filho, nas coisas que eu via, que ele não falava até 3 anos. Eu não estou falando de uma coisa que eu estou ouvindo, lendo, eu estou vendo em casa. Ele não falava até 3 anos. Aí falaram, pode ser autista. Se fosse, com o maior carinho, eu tive um tio que era síndrome de Down, aprendi a amar mais do que nunca tendo uma pessoa dessa na família. Mas a pressão da família é muito grande, nós fomos levar para uma médica lá em São Paulo. Essa médica era pediatra, chefe de departamento de homeopatia do Hospital das Clínicas, era bambamã. E dali ela ia encaminhar para o neurologista se necessário fosse. Mas eu não sabia que ela era espírita, e muito menos médium. Deus manda para cada uma, né? Ele encaminha direitinho, né? Chega lá e fala, não. Depois que ela soube da minha conversão para o espiritismo, contei a história toda, porque ela faz uma anamnese lá. Todo homeopata pergunta tudo da sua vida primeiro, até se você brigou com a esposa na hora que ela estava grávida, para depois saber o que faz. É assim que funciona, quem já foi. E aí o que acontece? Depois que ela soube tudo, ela falou, olha, eu não gosto de falar isso, até por questão profissional. Mas eu sou espírita, tá? Não falou que era médium, eu fiquei sabendo depois com uma amiga dela que foi junto com a gente. Ela que revelou, vamos assim dizer. E aí ela falou, esse menino está com medo da missão dele que ele vai exercer. E deu um medicamento homeopático. Com 3 anos e 1 mês, o menino começou a falar, ler e escrever. Eu falei, nossa, muito bom esse medicamento homeopático. Só que comer continua a mesma coisa. Não come carne. É um drama para a mãe, tem que botar proteína de outras formas, processadas, proteína de quinoa, de ervilha, não sei o que, no macarrão, não sei o que. Não come bobeira, não sei o que. Todo metódico. É o menino do tempo, que a gente chama. Tudo para ele tem que ter tempo. Hora, tempo. Parece um físico matemático conversando com a gente. E hoje ele tem 6 anos. E o que acontece? Nessa história toda, nesse contexto que vocês estão vendo onde eu estou vivendo, eu comecei a pesquisar. Então, todo o tempo que eu estudava em Direito, 10 horas estudando livros de Direito, fazendo livros, eu parei de escrever tudo, parei de dar aula, falei, agora eu vou dedicar aos meus filhos, porque a gente tem mania de dar coisa aos filhos, mas não se dá. E nos pergunta se os filhos querem coisa. Eles não querem coisa, eles querem a gente. E comecei a dedicar, então, a escrever sobre essas crianças da nova geração. E vi que nos Estados Unidos o diagnóstico de autismo aumentou 400%. É uma coisa estrondosa, que não ficou preocupado. Aí eu falo, não, olha, tem autismo, isso é natural, faz parte, mas 400%. E começaram a fazer vamos dizer assim, neuropedagogos começaram a escrever, inclusive o Divaldo Franco, e deram uma terminologia norte-americana de crianças índico e cristal. Né? Que são crianças da nova geração com uma capacidade diferente, que vai fazer uma mutação genética benéfica. O que é isso? Divaldo revela isso. Significa que essas crianças vão tirar as doenças do mundo de prova e expiação. AIDS, câncer, Alzheimer. Através de, quando elas forem casando, tendo filhos, transformando o corpo humano num outro biótipo humano. Biótipo do mundo de regeneração. Por isso que essas crianças já nascem com problemas dermatológicos terríveis. Qualquer picadinha aqui afeta o corpo inteiro. A alimentação é diferente. A forma de aprender é diferente. A pedagogia é diferente. E sabe,
que as escolas hoje é um crime. Por quê? Porque sabe como que é o método de ensino? E eu coloquei tudo nesse livro aqui. Ó. Eu fiz esse livro com a menor pretensão do mundo. Falei, vou devolver para o Divaldo, dar todos os direitos autorais para a Mansão do Caminho. Tão feliz que eu estava de ser pai, né? Que é uma coisa emocionante, né? Esperando tanto. E fiz um questionário de 33 questões sobre o que eu via com o Theo. Tudo que eu passava com o meu filho lá. Tudo, na parte de saúde, na parte de educação, na parte de tudo. E aí, o que acontece? Chamaram para uma Bienal. Gente, eu escrevi mais de 30 livros na área do direito, eu escrevi até pela editora Sarai, nunca ninguém me chamou para nada. Nem para comer um picolé ali. Me chamaram na Bienal, primeiro livro espírita, o que é isso, né? Aí é porque a novela da Rede Globo está passando uma menininha chamada Clara Castanho, Escrito nas Estrelas, e Elizabeth Jean. Começou a ter umas novelas espíritas na Globo que eu achei fantástico. E falando dessas crianças com uma mediunidade aflorada, com uma capacidade muito grande dos animais conversarem com ela e ficar próximos. A minha outra filha, Clara, porque eu já achei que não podia ter mais filho, né? Doutor Bezerra falou, doutor Bezerra, mais um. E veio a Clara, que a gente deu homenagem a uma das encarnações de Joana de Ângeles, né? Em homenagem ao Divaldo Franco. Clara, né? Em homenagem a Clara de Assis. A Clarinha, ela chega, aquelas pombinhas lá, não precisa nem pipoca na praça. Quem ainda é de Poço sabe. Ela já chega, as próprias pombinhas chegam junto. E é uma coisa muito engraçada, porque essas crianças agora, elas estão vindo com neocórtex, uma terceira camada cerebral além do córtex e neocórtex. E essa terceira camada cerebral é para o perispírito ficar inclinado, como se fosse o eixo da Terra. Para quê? Para elas terem a pineal mais desenvolvidas e, portanto, a mediunidade, que nós vamos entrar na era do espírito, do mundo de regeneração. Então, essas crianças vêm com o motor de uma Ferrari num cérebro de Fusca. Vocês conseguem colocar um motor de Ferrari num cérebro de um Fusca? Irritabilidade, dificuldade de socialização. Até se adaptar ao planeta Terra, elas demoram. E sabe qual que é o crime que se faz aqui no nosso país e na Terra em geral? Gardner, que foi um grande estudioso de educação, ele fala que tinha 13 tipos de inteligência. 13. Sabe quantas o MEC do Brasil, estou falando MEC aqui, vamos para o Brasil, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tudo bem, mas está difícil agora, né? Por enquanto, mas vocês vão ver que tudo tem uma explicação. Por isso que no final vocês vão ficar felizes. Porque o Chico fala que da mesma forma que nós cuidamos dos animais, quem cuida da gente? Os anjos. Não é à toa. E olha só, 13 inteligências. O MEC só mede uma para fazer o Enem, FIES, é só a inteligência lógico-matemática. Ou seja, os acadêmicos, os criativos, os produtivos criativos, estão excluídos. Bill Gates, Steve Jobs, Einstein, não entra num padrão de lógico-matemático. Eles são mente que não conseguem ficar sentado igual vocês estão aqui. Eles estão pulando aqui, dali, daqui para lá. Não para. Sabe quantas inteligências a teoria holística, a pedagogia 3000, escola construtivista de Pestalozzi, de Rudolf Steiner, Pestalozzi inclusive deu aula para Kardec. Detalhe, que foi contemporâneo e muito amigo de Lavater, que era um médico, que era uma das encarnações de Eurípides Barçanufo. Onde esses apóstolos estão? Todos vieram reencarnados no Brasil. Quem que está aqui, diga-se passagem, que nasceu no ano 2000, está com 17 anos hoje, alguém lembra aí quem que veio aqui no interior do estado de São Paulo? Emmanuel. O que o Emmanuel está fazendo aqui? Se Chico realmente foi Platão, então Emmanuel foi Sócrates. Eu estou soltando assim para não dar polêmica, mas eu estou afirmando. Eu só estou soltando, sabe? Eu conheço o movimento espírita. Eu falo com o coração, mas falo o que eu quero também. E vocês retendem o que for bom, como diria o apóstolo Paulo. Então, o que o Emmanuel está fazendo? Vai acabar o mundo em 2019? O Emmanuel vai vir aqui para acabar o mundo. Ele participar desse mundo acabado. Inclusive, ele vai embora. Ele vem, encarna e reencarna em 2 segundos, em 2019. Gente, o que é isso? Nós não estamos entendendo o que é predestinação histórica do país, do Brasil? Mas o que está acontecendo na política? Vocês vão ver já já. Na obra Libertação, capítulo 4, André Luiz, numa cidade estranha, numa entrevista com esse mesmo título, professor Hernani Guimarães fez um título depois de uma conversa com o Chico. Sabe o que ele falou? Que os habitantes da cidade estranha, que é das trevas, vamos lá, Egorina Cunha e Chico Xavier, quais são as 7 dimensões do planeta Terra?
Lá embaixo, 100% de maldade, abismo, onde foi aprisionado, segundo a Bíblia, por 1000 anos, o grande dragão, o grande elemento do mal. Sobe um pouquinho. E o Chico pegou para falar de hiperespaço, para falar de universos paralelos. Perguntaram isso para o Chico, e todo mundo achando que o Chico... Porque o pessoal pensa que ser humilde é ser com pouca inteligência, né? É o contrário, né? Quanto mais humilde, esconde uma grande sabedoria. Olha quem que o Chico foi. Isso para não falar outra coisa, senão daria mais polêmica aqui, mas deixa para lá. Ele só, vamos colocar assim, ele deu uma aperfeiçoada na codificação. Fica bom assim, não fica? Para não dar problema? Então, o Chico pegou, e o que ele fez? Ele falou, não, esse negócio de hiperespaço, esse negócio de quê? Universo paralelo, catou uma cebola. Pegou a cebola e cortou no meio. Você imagina um sábio chegando com uma cebola para explicar hiperespaço? Eu demorei a escrever isso aqui, acho que uns 2 capítulos para falar de universo paralelo. Ele pegou uma cebola. E ele falou o seguinte, tá vendo os círculos concêntricos, a cebola aqui no meio? Não tem um primeiro círculo, depois um segundo, um terceiro, vai rodando assim? São as 7 esferas da Terra. O núcleo, onde está o mal, que a gente não vê, está em dimensão abaixo da crosta terrestre, é o abismo. Subindo é as trevas, onde está o capítulo 4. Guardem bem as trevas. Essa cidade estranha do capítulo 4 da obra Libertação é essa cidade, da qual reencarnaram todo mundo para cá. No Brasil está cheio. Inclusive tem um grande juiz lá, um sátrapa, quer dizer, aquele que realmente é tirânico, um grande juiz que se chamava grande juiz e que dominava todo mundo com a sua inteligência e estava no órgão supremo de julgamento. Não vou falar nada, que isso dá danos morais, mas para bom entendedor um pingo é letra. O que esse pessoal veio fazer aqui? Calma, ainda não, eu mandei, segura, aperta um pouquinho mais o cinto, vamos lá. Subindo as trevas vem a terra. Somos nós a crosta terrestre, estamos aqui nós aqui conversando. Acima da gente é um umbral. Espera aí, Thales, espera aí que agora eu não entendi. Quer dizer que eu sou a salsicha do cachorro quente, a terra. Acima de mim é quem? Umbral. Embaixo é quem? Ou seja, as trevas. Quer dizer, nós estamos muito bem de influência. Influem os espíritos em nossa vida. Questão 459 diz, muito mais do que imagina. Ele até vos dirige. Então, como é que faz para a gente chegar na 5ª dimensão? Sair da 4ª. Porque o umbral é dividido em 3 graus, segundo o Chico e Eugorina. Umbral grosso, que seria aquele, aspas, purgatório dos católicos, aquele pântano consciencial, onde o André Luiz ficou 8 anos. Por que o André Luiz ficou 8 anos lá, hein? Porque ele traía mulher, porque ele bebia, né? É por isso? Porque ele era ateu. Agora, imagina eu chegar num umbral grosso, se eu tiver que passar uma escalinha lá, né? Porque são poucos que vão direto para um umbral médio e fino. Para o fino, então, direto, são raríssimos. Eu chegar lá, você acha? 30 segundos. Doutor Bezerra, Chico, Deus, Jesus, Eurípides Barçanufo, todo mundo, Joana de Anjos. Eu chamo uns 10 ali. Raul Cury, né? E note bem, o umbral médio, pronto-socorro espiritual. Aquelas camas que flutuavam, que a gente via. E umbral fino, as colônias espirituais. No Rio de Janeiro, nosso lar, na região da Bahia, por exemplo, Centro Espírita Redenção, onde Manuel Filomeno de Miranda, inclusive em cima da mansão do caminho, está essa colônia. E assim vai. E aquela coleção do Chico, Fonte Viva, Pão Nosso, tudo é nome de colônia, espalhadas no Brasil afora. Muito bem. Acima do umbral, na 5ª dimensão, estava a mãe de André Luiz, dimensão da arte, cultura ou ciência. E a mãe da André Luiz, ela vinha até ele, mas ele não podia ir até ela. Ele teve que ir para o desdobramento do sono, numa viagem astral. Então está lá os artistas, aqueles ligados à cultura, à artes, à ciência, estão todas lá. Na 6ª dimensão está quem? 6ª dimensão do amor fraterno universal, onde São Francisco de Assis está, imagina, São Francisco de Assis está coordenando as colônias que é revelado, inclusive, na obra Transição Planetária e o Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Aliás, o Amanhecer de uma Nova Era é a continuação da Transição Planetária. E na 7ª dimensão do planeta Terra está Jesus Cristo, nas diretrizes do planeta. Por isso que Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Você tem que passar lá. Se não passar lá, não vai. Né? Não evolui. Né? Muito bem. Bom, isso é apenas um apanhado do que eu vou falar. Nós vamos avançar aqui.
estava eu conversando com o filho do Chico, nesse último encontro em Pratinha, ele foi lá, carinhosamente foi nos assistir, e a gente fez uma amizade muito bacana. Ele falou, Thales, olha, eu vi que você está preparando material aí, e curiosamente eu estava preparando esse material, não sabia para onde que eu daria essa palestra. Eu vou preparando, vou montando, vou pesquisando. Já tem umas 3 palestras, inclusive para o Dia das Mães lá em Pratinha, que eu estou montando, que o Júlio pediu. E aí o que acontece? Eu estava falando sobre os preparativos para a entrada do mundo de regeneração. E o que acontece? Ele me diz o seguinte, ele fala assim com uma facilidade, uma coisa dessa para nós, que causa um espanto danado. Ele falou assim, eu encontrei ali algumas psicografias inéditas do Emmanuel, que estava numa caixa que meu pai deixou, de André Luiz. Mas eu acho que para essa palestra sua, você vai te interessar muito, sabe de quem? Castro Alves. Ele localizou várias poesias de Castro Alves, todas proféticas para o Brasil. E está nesse material que eu vou deixar para vocês. Eu não vou ter tempo, pelo tempo que me deram aqui, precisaria de um seminário, mas eu falei para Eurípides que agora em 2018 eu iria lá junto com o Júlio, e a palestra que eu daria é sobre Humberto de Campos, Castro Alves, Dr. Bezerra. E aí ele iria todas as poesias que nós enumeramos por ordem, de 78 até 82 de Castro Alves, todas prevendo uma predestinação para o Brasil. E todas chamando o Brasil de Brasil da Paz e colocando o grande guardião de Jesus Cristo, do Brasil, Jesus Cristo. Ou seja, não precisem se preocupar. Esse mal que se deixa acontecer é para que a gente entenda mais, através do sofrimento, as leis de Deus, a implantação do reino de Deus na Terra. E estava eu em Pratinha, como já aquilo ali já não é uma emoção, porque vocês têm que contar para mim depois que eu dou a palestra, não antes, né? Você conta um negócio desse para dar antes da palestra, já fica meio baqueado, né? Tanto que eu vou lá, me concentro um pouquinho, faço uma oração, porque é uma grande, vamos dizer, responsabilidade subir aqui e falar com vocês, né? E aí o que acontece? Enquanto eu falava minha palestra sobre Eurípides Barçanufo, que eu sou apaixonado, contando lá sobre as implicações de Eurípides, toda aquela questão do que ele fez, do Colégio Allan Kardec, enfim, outras coisas que vocês podem ver no material, na internet, que eu falei sobre o Sermão da Montanha, era sobre a imortalidade da alma no Sermão da Montanha de Jesus. E lá eu conto Eurípides Barçanufo e João Evangelista. Qual a ligação entre eles? Por que Eurípides Barçanufo, para se converter ao Espiritismo, que não acreditava, era uma pessoa muito cética nesse particular, que era um católico fervoroso, ele recebeu um livro do tio Senhor Mariano, chamado Depois da Morte, de Leon Denis. E ele leu aquilo e ficou encantado, mas falou o seguinte, não, vai acreditar nesse negócio mesmo, quando ele foi na Casa Espírita, eu só acredito se vierem me explicar aqui as bem-aventuranças e João Evangelista. Mas por que João Evangelista? Qual a ligação de Eurípides Barçanufo com João Evangelista? E João Evangelista veio e explicou as bem-aventuranças. E eu coloco nessa palestra, ele explica. Porque o Eurípides Barçanufo falou que entendia toda a Bíblia quando era católico. Só não entendia com alguém que bem-aventurados aflitos, que chocam. Como que é bem-aventurado? Como alguém pode ser feliz aflito, que perdeu o filho, que não sei o quê, que está com problema? Como que é? Eu não entendo. E ele veio e explicou. E lá eu falei, e aqui eu faço só uma síntese para não ficarem no ar. Estava falando de lei de reencarnação, lei de causa e efeito, lei do amor e lei do progresso. Você sofre hoje para resgatar seus débitos, mas amanhã você será feliz. É lindo. E o Eurípides me entrega esse material que estava assim, sabe essas coisas? Aqui, eu achei o material aqui da explicação lá de Sacramento das Bem-aventuranças. E enquanto eu falava, no dia 5, confirma aqui, 5 de novembro de 2007, em Pratinha, a rádio Web Fraternidade Espírita estava transmitindo simultaneamente 2 eventos. O nosso de Pratinha, da qual nesse particular eu que era o palestrante, e o 9º Congresso Espírita, em 2 canais diferentes. E bem na minha fala sobre as bem-aventuranças, veio uma mensagem psicofônica através do Divaldo Franco, Dr. Bezerra de Menezes, que eu gostaria de passar para vocês agora. Porque ele está falando que chegou a hora. Essa última hora que nós estamos falando aqui agora, esses 42 anos e meio, 41 anos e meio, na verdade, né, de 2015 até 2057, chegou. E agora a gente vai ter que tomar, vamos dizer assim, toda a precaução possível, toda a vigilância possível, e não desanimar frente às pressões, às confusões, às situações que vão ocorrer, porque o mal sabe que eles estão indo embora.
Porque no desdobramento do sonho a gente se conecta com coisa boa, mas com coisa má também. E eles se conectam com os, vamos dizer assim, com os arcanjos do mal, com os guardiões do mal, no mesmo sentido. Veja o que o Dr. Bezerra falou. Se puder o Geraldo me ajudar no som, só, para que o pessoal ouça. Que aqui não tem como mexer, só aí mesmo. Vou começar já já. Senhor Jesus, ó. Avança a tenebrosa noite das paixões. O crime e a hediondez dão-se as mãos no festival da loucura. As almas estorcegam no baile do desespero. As tempestades açoitam a natureza, ameaçando de caos. No entanto, a noite densa e aparvalhante lentamente cede lugar à madrugada libertadora. A semelhança de um novo exército que atende à voz de comando, miríades de seres estelares mergulham na sombra da matéria para dar início à era nova. Soam os clarins da verdade em toda parte. A esperança, a semelhança de uma primavera abençoada aparece nos corações encharcados de angústia, anunciando a chegada do Rei Solar à Terra em refazimento. Desejamos louvar-te pelos anúncios e profecias, anunciando o mundo pleno de corações redimidos. E por isso mesmo rompe-se a densa cortina entre o mundo físico e o espiritual, para que os números tutelares volvam à terra sofrida e restaurem a paz. Somos aqueles que aprendemos a servir-te e compreendemos a partir deste momento profundamente significativo que o lema a viver é o amor e o paradigma a sustentar e demonstrar a nossa fé é o serviço.
recebe deste modo nossas almas profundamente coroadas pelas dádivas honrosas do sofrimento superado, dedicando-se à construção da plenitude em teu nome. Encerramos uma etapa, outras são desenhadas para o porvir, quando estarás reinando sobre nós e na condição de servos fiéis, faz-nos-emos assinalar pelas condecorações que conseguimos em teu nome, as cicatrizes morais, as marcas de fidelidade. Ontem, em holocausto, deram-te a existência os heróis que semearam a tua luz na terra. Hoje, também nos oferecemos em holocausto de ternura, para que domines as províncias humanas. Já não serão necessários, olha agora, os circos, as arenas, o cárcere, o empalamento, a jogada nos fossos do padecimento. Mas não podemos esquecer que para estar contigo necessitamos despir-nos das pesadas cangas do egoísmo, os fardos do ódio e do remorso, as culpas que nos atormentam e superar as más inclinações. Estamos dispostos, Senhor, a doar-nos para aquilo que desejes em prol do mundo novo e melhor. Aqui estão os trabalhadores de ontem que fracassamos, renovando o entusiasmo e repetindo tarefas. Dispõe de nós como ceareiros da última hora, abençoando as existências com a entrega total ao teu amor. Filhas e filhos do coração, Jesus é a solução final de todas as angústias. Não temamos o mal, nem as armadilhas da insensatez e da perversidade. Somente lobos caem nas armadilhas de lobos. A catapulta do amor alçar-nos-á aos altos cimos da imortalidade e cantaremos hosanas em triunfo passados. As noites de tormenta e os dias de ansiedade. Nós, os espíritos espíritas,
estamos convosco neste momento de alta significação. Exultemos juntos e juntos avancemos na direção do Mestre que nos guiará ao reino da plenitude. Em nome de Deus, evocando a figura incomparável de Jesus, graças à misericórdia da Mãe Santíssima e o devotamento dos guias espirituais, consideramos encerrado este congresso na sua organização. Então, note bem. Trabalhadores da última hora, como nós vimos. Coisa linda, né? Muito bem. Chico Xavier. Agora, fazendo só uma síntese rápida para vocês. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais. Olha agora. Na mesma proporção que... Quem que ele colocou aqui? Quem que ele colocou aqui? Os anjos estão para nos auxiliar. Depois ele termina. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Mas o que me interessa isso é a palavra anjo. Kardec, Livro dos Espíritos, Ordem dos Espíritos. Na classificação dos espíritos, Kardec coloca como espírito puro, coloca como classe única. Ok? E diz que são os mensageiros e os ministros de Deus. Ok? Mensageiros e ministros de Deus. Vamos estar grifado aqui. E olha que eu coloquei agora em negrito. São, às vezes, designados pelos nomes do quê? Como que esses espíritos puros são denominados? Anjos, arcanjos ou serafins. Muito bem. Todas as religiões, para chegar a Deus, eles trabalhavam com a figura da mediação. Precisaria de um medianeiro, um intermediário. Um médium, que é o meio, né? Para se chegar do homem até Deus. Porque o homem, com seus pecados, ele entendia que ele não podia chegar diretamente a Deus. E precisava de um intermediário. Eurípides Barçanufo, então, diz que Jesus é o excelso quê? Médium de Deus. Nesse livro que eu falei. No capítulo 67 do Espírito da Verdade. No gnosticismo, note bem, uma religião anterior ao cristianismo, entre Deus e os homens haviam anjos, níveis diferentes de anjos chamados íons, que habitavam as esferas celestiais, e para chegar até Deus era necessário galgar o quê? Essa escala cósmica. No Antigo Testamento, quando Deus se revelou ao povo hebreu e deu a lei a Moisés, Deus instituiu um sistema de sacerdócio, de sacerdotes. Tirando das 12 tribos, uma tribo, que era a tribo de Levi, que era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão, e essa tribo de Levi, os homens, a partir do momento que completasse 30 anos, ele largava tudo que estivesse fazendo no campo, os animais que tinham, o gado, os cordeiros e tal, e ia dedicar ao sacerdócio. É como se fosse um serviço religioso obrigatório, não militar. E entre as famílias da tribo de Levi, note bem, entre as famílias, uma vez por ano, um deles exercia a função de sumo sacerdote. Ok? Muito bem. E aí eles criaram um tabernáculo. Bom, deixa eu chegar no tabernáculo para vocês entenderem. Eles fizeram um tabernáculo que era mais ou menos assim. Eles tinham um átrio, como vocês estão vendo aqui na figura. A pessoa ali, então, iria fazer um sacrifício. O sacerdote lavava as mãos, porque só o sacerdote podia entrar no lugar santo. No primeiro lugar aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui melhor. Aqui, ó, no lugar santo. O povo não. E do lugar santo, para o santíssimo, não podia ser o sacerdote. Tinha que ser quem? O sumo sacerdote. E quem estava no lugar santíssimo? A arca da aliança, com a lei, com as 2 tábuas, os 10 mandamentos. E no propiciatório, que era a tampa, estavam 2 querubins de frente um para o outro. E só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano
para orar para todas aquelas tribos, para se chegar até Deus. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque as tribos ficavam lá, ó. Cada 3 tribos ficava de um lado. 3, 6, 9, 10, 11, 12. E a tribo de Levi era os sacerdotes desse tabernáculo ou templo, vamos assim dizer. Era interessante no povo hebreu que eles receberam essa denominação para se chegar, esse sistema de sacerdote, para se chegar, vamos dizer assim, até Deus. E o sumo sacerdote era um sumo sacerdote humano. Ele representava os homens. Muito bem. As 11 tribos pagavam 10% do que ganhavam de tudo, de colheita, de animais, tudo, como dízimo, para a tribo de Levi, para eles se manterem nesse sacerdócio, que eles largavam tudo. Muito bem. Entre os irmãos da tribo havia então o sumo sacerdote. E as famílias revezavam uma vez por ano, fazendo rodízio para esse sumo sacerdote. Muito bem, então ele entrava lá com um animal e colocava o sangue desse cordeiro puro no propiciatório, ele salpicava ali no propiciatório, vou botar a imagem aqui para vocês, aonde ele está ali agora. E o que acontece? Ele oferecia então esse sacrifício, está no livro de Levítico, para se chegar até Deus. Muito bem. Então, assim no Antigo Testamento, pela figura dos sacerdotes, em especial do sumo sacerdote, todos das tribos da lei, era a forma de se chegar até Deus. Só que quando veio Jesus, isso que é importante, termina então essa questão de sacrifício, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Termina essa questão então de ritualística. E o intermediário, o sumo sacerdote de Deus, não é dos homens não, é de Deus, passa a ser Jesus Cristo. Sabe o que significa isso? Significa que não precisamos, não existe intermediário mais como pastor, padre, papa, não. O que existe é Jesus. E nesse Natal é importante falar isso, porque as pessoas se esquecem isso. Tem uma obra aqui, que é muito importante aqui, que é de Emmanuel, que eu vou começar aqui, porque o apóstolo Paulo, eu acho fantástico, eu anotei aqui, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, ele percebendo aquele movimento que todo mundo queria voltar à sinagoga, voltar àqueles ritualísticas. E o que nós vemos em algumas casas que não ritualísticas? E em outras religiões também. Muita ritualística e pouco amor. Quando na verdade o que importa é Jesus Cristo. Aí você fala, mas para que então existem essas igrejas, essas casas, esses templos? Para a gente aprender a amar, a fazer caridade, ajudar os necessitados. É para isso que existe. Não para degladiar, para brigar, para divergir, para criar discussões estéreis. Porque eu falei das crianças, né? Só que eu vou voltar. A Pedagogia 3000 identificou, e a Escola Construtivista, 30 inteligências. Gardner, 13. Essa escola, Pedagogia 3000 e outras construtivistas, identificaram 13 inteligências diferentes. Sabe quanto as doutrinas espiritualistas identificaram? 800 inteligências diferentes. Ou seja, nossos filhos são um universo em miniatura. Cada um tem um talento. E quando você faz eles todos entrarem num sistema lógico-matemático com 800 inteligências diferentes, você está mandando um peixe subir em árvore. O que nós estamos fazendo com os talentos dos nossos filhos? Porque Deus deu um talento a cada um. E a soma desse talento é a soma da que a sociedade precisa para todo mundo se ajudar. Muito bem. O apóstolo Paulo percebeu então que aquele preparação do tabernáculo que existia entre o povo de Levi que foi colocado era apenas uma preparação para a chegada de Cristo. Porque a partir do momento da chegada de Cristo, não precisava mais. E Paulo escreveu então para os Hebreus uma carta linda, no capítulo 7. Quem que eram os judeus que ele estava escrevendo? Os judeus convertidos, judeus cristãos, que começaram quando Herodes Antipa começou a querer matar todo mundo e perseguir, eles começaram a querer voltar atrás, como o Tiago Menor fez na igreja de Jerusalém. E olha que interessante, esses judeus então, receberam a carta, e nessa carta ele explica o quê? Olha que interessante, ele explica a figura, que eu quero mostrar para vocês aqui,
de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque, rei de Salém, quer dizer, vem de Shalom, de paz. A palavra Melquisedeque vem de Melec, que é rei, Zedek, que é justiça, rei de justiça e paz. O nome dele é rei de justiça, e a cidade de onde ele vem é paz. Ele trouxe pão e vinho, como Jesus, olha lá, está em Gênesis, hein? Sacerdote de Deus Altíssimo. Abençoou Abraão. Quem que abençoa? O superior ou o inferior? Quando um filho chega para você, pai, bênção, porque em Minas nós temos essa, pai, bênção. A gente fala, Deus te abençoe. Quem está falando, o pai ou o filho? O pai. Abraão recebeu de Deus aliança. E quem recebeu a bênção? Abraão foi o Melquisedeque que deu para Abraão. E mais, aqui diz que ele deu o dízimo de tudo que ele ganhou dos despojos da guerra. Porque a história é a seguinte, ele ganhou uma guerra lá de reis pagãos, onde estava próximo desse rei de Salém, Melquisedeque. Ele ganhou essa guerra e na guerra se pegava os despojos. Ele levava as crianças, coisa triste, mas ele levava as crianças, as mulheres, os animais, tudo. Ele pegou 10% do melhor que ganhou dessa guerra, libertou o sobrinho Ló, da qual apareceu 3 anjos para ele na frente, o sobrinho Ló. E o que acontece? Paulo escreve uma carta de Hebreus dizendo o seguinte, que Melquisedeque representa o sacerdócio superior, ou seja, superior aos levitas, porque ele prova para os hebreus, através do Antigo Testamento, a linguagem deles. Ou seja, Melquisedeque não tinha linhagem, não tinha genealogia, ninguém sabe de onde veio, de quem nasceu, só sabe o seguinte, genealogia era o seguinte, você tinha que provar para ser sacerdote, você tinha que provar que vinha descendente de Levi. Ou das tribos, né? De Israel, no caso Levi. Levi nem tinha nascido, Levi, que era um filho de Abraão, que era depois Abraão, neto de Abraão. Abraão, Isaac e Levi. Ele nem tinha nascido. E esse Melquisedeque era sacerdote e não tinha nenhuma genealogia. E o mais interessante, ele dá dízimo, ele faz tudo. E o que eu estou querendo provar para vocês é o seguinte, que nas cartas, Paulo diz o seguinte, jurou o Senhor, não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz que Jesus vem da ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Bom, essa explicação maior, está todo o material para vocês. As cartas de Paulo provêm de Jesus. Olha só, no livro Paulo e Estevão, nós temos um pedacinho que diz assim, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo meus pensamentos. Olha lá, Jesus falando no encontro de Damasco. O trabalho de evangelização. Na obra Testemunho de Chico Xavier, Sueli fala que Emmanuel aconselha Chico para que estude as cartas de Paulo por virem da esfera de Cristo. Ou seja, quem escreveu as cartas de Paulo foi Jesus através de um médium do mundo espiritual. Como é que chamava? Estevão. E que passou por Paulo, já com mediunidade aflorada por Jesus. Então, o que eu quero provar com isso tudo, que tem vários trechos aqui que eu vou deixar no material, vários anjos vieram reencarnados, ou arcanjos, sejam no mundo espiritual ou encarnados aqui na Terra, ajudando o planeta Terra até chegar onde nós chegamos, fazendo todo esse trabalho. E Jesus, nessa questão, não poderia ser diferente. Dentro do coro angélico, olha lá, dentro do coro angélico, nós temos provas aqui com Chico Xavier, nós temos assim, ó, primeira hierarquia, serafim, querubins e trono, guardiões do tabernáculo de Deus, são sacerdotes de Deus. Paulo revela que então Jesus é sacerdote de Deus. Ele está nesse tabernáculo, só que lá em cima no mundo espiritual. Esse tabernáculo é uma cópia. Como nós somos cópia tudo do mundo espiritual, esse tabernáculo que veio dado para os hebreus é uma cópia do mundo espiritual. Ou seja, quem está junto de Deus, à direita de Deus, são serafins. São os cristos planetários, da qual Melquisedeque esteve aqui. O que ele esteve fazendo aqui? O que ele esteve conversando com Abraão, Melquisedeque? Era um Cristo que estava vindo conversar aqui com outro Cristo, falando, olha, você pode receber esses exilados aqui do meu planeta? Que eles tomaram bomba. Ele não tinha descendência, ele não tinha genealogia, ele não tinha nada.
E dizia ainda que Jesus veio da ordem dele. Segunda hierarquia, dominações, potestades e virtudes, são os ministros de Deus. E os principados, arcanjos e anjos, são todos os ministros de Jesus. Então aqui no material tem todas as denominações de quem era ministro de Jesus ou os apóstolos. Será que dos 12 apóstolos, 2 não eram anjos que encarnaram junto de Cristo para ajudar na missão? Vieram encarnado num processo diferente, que seja uma inseminação artificial, porque eles são muito mais avançados que nós. E dos 12, 10 eram humanos, verdadeiramente humanos, com as dificuldades humanas, e 2 deles não eram anjos ajudando aqui no trabalho, encarnados, como várias obras mostram, figuras aparecendo aqui. Jacó lutou com um anjo. Como que Jacó lutou com um anjo? E ganhou. E aí, o que acontece? Ele fez as 12 tribos, através dos 12 filhos, com 2 mulheres oficiais e 2 concubinas. Ele fez 12 filhos homens e uma filha, que é a Diná, uma única mulher. E fez as 12 tribos e começou a história desses exilados avançando onde nós chegamos. É anjo, querubim. Quem que é querubim? Aqui tem várias revelações no material. Querubim são os conselheiros do serafim. São os que têm sabedoria, que vêm trazer sabedoria. Chico Xavier trazia sabedoria? Será que Chico Xavier era só o que nós vimos ou ele era um conselheiro de Jesus? Eurípides Barçanufo viu Jesus. Chico Xavier via Jesus, Maria Santíssima lá em Uberaba. Quem que ficou na cruz dos 12 apóstolos? Quem ficou na cruz? O único que ficou lá junto com a Maria e com as piedosas. Joana de Cusa, Maria de Jerusalém, Maria Cleófas. Quem ficou lá? João Evangelista. Todos ficaram, os humanos ficaram todos com medo. E quem estava ali próximo? Mas estava ali próximo e logo em seguida morreu? Tiago, maior. Eu estou querendo dizer que espíritos superiores, como Kardec diz, está no material, eles não têm necessidade de reencarnar mais, porque eles cumpriram a lei de causa e efeito. Mas eles vêm em missão. Isso os espíritos superiores e os espíritos puros. Bom, Jesus veio. Veio ou não veio? Veio. Ele é um espírito puro? É. Ele está sentado à direita de Deus. E tem passagens bíblicas que mostram exatamente isso. Eu coloco todas as passagens bíblicas de serafim, querubim, arcanjo, anjo, todas as citações, e a gente nunca se tocou. A nossa preocupação é tanto conosco mesmo que a gente não esquece que tem seres aqui que estão convivendo conosco, nos ajudando a evoluir. Muito bem. E aqui tem vários trechos, vocês vão dar uma olhadinha aqui, desde Miguel, Daniel, o arcanjo Rafael, e vários trechos mostrando, e Paulo dizendo, por exemplo, lá, Epáfras, ministro de Cristo, vem da potestade, das trevas, ele fala das trevas também, vem falando de ministro de Jesus, diferenciando de ministros de Deus. Lucas, que é servo, Lucas e o João Marcos, que são evangelistas, são servos, ele diferencia. E vem colocando caderno de mensagem, Chico Xavier. Olha que Chico Xavier fala sobre Antúlio, um dos espíritos que falava com o Ramatiz. Porque todo mundo fica apavorado. Ué, mas Ramatiz parece que é interessante. Ele fala de algumas coisas, de um planeta que vai se aproximar da Terra, onde vai esses espíritos do mundo inferior que vão ser degradados. Ele fala algumas coisas que parecem infantis, mas outras tão sábias. E foram perguntar para o Chico. E o Chico respondeu, que esclarece nosso amigo que Jesus Cristo como governador de nosso mundo no sistema solar. Jesus, governador do nosso mundo no sistema solar. Então não é governador da Terra só, Jesus Cristo, como todo mundo pensou, é muito mais. Jesus é muito mais. Conta com grandes instrutores, que são chamados de ministros. E uma assembleia de múltiplos instrutores, que são servidores ou assessores, vamos assim dizer. Olha lá, grandes instrutores, ministro Jesus, instrutores, assessor ou servo. E para terminar, ele diz o seguinte: sobre a grandeza cósmica de Jesus, Emmanuel, por Chico Xavier, diz no livro Caminho da Luz: a grande comunidade espiritual diretora do cosmos, do qual Jesus é um dos seus membros divinos,
Sua grandeza adquire aos nossos olhos uma dimensão cósmica indo muito além da governança do planeta Terra, que é um simples grão de areia perdido nos domínios celestiais. Quer dizer, governador da Terra, isso é um grão de areia para Jesus. Ele, Jesus, é um desses gênios celestiais, responsável pela sustentação da vida em toda a galáxia. E Emmanuel, no livro Renúncia, confirma isso, ao informar que no sistema Sírius, que fica localizado na constelação de Cão Menor, fora da constelação de Hércules, onde está o nosso Sol, com todos os planetas que o circunda, num dos planetas pertencente, então, ao sistema Sírio, 10 anos-luz distante da Terra, onde vive o espírito Alcione, personagem principal do livro Renúncia, existe um anjo, olha aqui, um anjo de nome Antênio, que, por sua excelsa posição hierárquica, lá desempenha as funções de, o quê? Preposto de Jesus, cumprindo as suas ordenações. Por isso que Chico indagou a Emmanuel quem era Jesus e ouviu dele a seguinte resposta: ô Chico, os espíritos superiores, quando falam de Jesus, o fazem pagando um tributo que ultrapassa os limites do deslumbramento. Esse é o nosso guardião serafim. Muito bem. E aqui, então, finalizando aqui, eu trago aqui os exemplos de Jacó e várias passagens aqui, estabelecendo cada grau de hierarquia do gnosticismo que falava dos graus. Quer dizer, Kardec sugere, mas parou. E o Paulo vem e fala um por um. O Paulo vai falando, esse aqui é anjo, esse é arcanjo, esse é ministro de Deus, e vai colocando os graus de espírito puro. Quer dizer que tem grau de espírito puro. Para chegar a espírito puro, vocês imaginam. E depois que chega, ainda tem grau. Muito bem. Então, nessa cidade estranha, nós vamos ver André Luiz, no capítulo 4, com Gúbio, num escafandro. Eles descem para as trevas como se estivessem entrando no escafandro. Uma condensação perispiritual. Eles vão recebendo os elementos, imagina, como se fosse vestindo uma túnica de carne, para fazer missão socorrista. Eles estão no meio de nós. Eles estão no meio de nós. Olha lá, ele fala de metamorfose, ele fala de armadura, etc. Tal. E fala desse grande juiz aqui. Detalhe, nas trevas são 95% do mentes do mal. E na terra, 80% de mentes do mal. Só que agora no mundo de regeneração, acabou o mal. Agora é só bem. E um pedacinho do mal. Ainda existe. E corre um risco desse mal ainda cair. Mas são as mentes maiores, melhores. Muito bem. E aqui é aquela folha espírita que eu disse que na década de 70, lá, ó, André Luiz, na folha espírita de 89, Hernani Guimarães Andrade fez um artigo falando de cidade estranha, referindo a essa libertação, e conta aqui que esses anjos decaídos da ciência, intelectuais que estavam nas trevas, vieram para a Terra. E o Chico revela uma coisa maior. Fala que na década de 70, e por isso aquela história de amor livre, drogas, na década de 60 e 70. As tribos, os godos, visigodos, todos reencarnados, assim, os tribais, as tatuagens reconhecendo as tribos, etc. Tal. E ele ainda, olha que interessante, o Chico ainda fala, não, mas não é só as trevas que é para cá, não. O pessoal do umbral, os portões do umbral grosso, todos foram abertos para voltar o pessoal para cá. Vocês entenderam? Ficou tudo na salsicha. Desceu o pão de cima e subiu o pão de baixo. E vieram tudo para cá. Por isso que nós estamos vendo o que nós estamos vendo. E ele fala aqui de um grande juiz assistido por assessores políticos religiosos, tão frios e perversos quanto ele. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha. E vieram tudo para cá. Quem que é esse grande juiz que veio reencarnado das trevas, diga-se passagem, lá da cidade estranha? E qual é a função? Para a gente, pelo sofrimento, conhecer as leis do Senhor e nos manter vigilantes. Muito bem. Então, Jesus, o sumo sacerdote de Deus, para o Paulo fala isso aqui. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura, mas por Deus. Ele está no tabernáculo de Deus. E quando Deus mandou Jesus Cristo para a terra, o tabernáculo de Deus foi quem? No início, João, era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Salmo 91. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Toda a avó dá para nós, né? Para a gente pôr no carro, na porta. Tal.
1000 cairão ao seu lado, 10.000 à direita e você não vai fazer nada. É coisa de vó, mas sabedoria de vó. Rezar para o anjo da guarda é muito mais importante do que vocês imaginam. Muito bem. Jesus, nosso serafim, e aqui outras questões de querubim, outras reflexões com vocês. Enfim, para vocês analisarem a predestinação do Brasil, do mundo de regeneração. Eu falando aqui de várias questões ligadas, só uma coisa. Quando Herodes Agripa quis ir além e matar Pedro, um anjo foi lá, isso está em Atos dos Apóstolos. Um anjo soltou, olha lá, se vocês quiserem confirmar, Atos 12:2, o anjo soltou Pedro. E o anjo matou Herodes Agripa. Fez uma ferida na virilha que deu bactérias, micróbios, ele morreu. E está tudo em Atos dos Apóstolos. Como assim um anjo levou ele? Porque ele começou a querer invadir as determinações divinas. A implantação do reino de Deus na terra. E por que morreu então Tiago maior? Porque já estava previsto. Você acha que lá eles são desorganizados igual aqui? Ele tinha que morrer, Tiago maior, para quê? Para que viesse os evangelhos. Porque eu não falei. Paulo diz o seguinte, Levi, vem cá, querido. Pega essas anotações suas, Sermão da Montanha é lindo, você anotou ele inteiro. Publica isso como um evangelho. Chegou para João Marcos, que estava com o tio Barnabé, falou, João Marcos, agora vamos crescer, né, queridão? Você é meninão, até entendo, agora você já não. Vai lá, procura Maria em Éfeso e faz o seu evangelho. Lucas ficou com ele, o médico Lucas ficou com ele, quando ele estava preso, o único que ficou com Paulo, ele fala, só Lucas está comigo. Lucas, querido, vai lá, vai até Éfeso, procura Maria e faz o evangelho. E João morava com quem? Com Maria. Gente, quem que fez os evangelhos? Qual que é a base dos evangelhos de todos os evangelistas? Quem? Maria. Existem apóstolas, mulheres na Bíblia, em homenagem às mulheres, que são Joana de Cusa, Maria Madalena e uma figura que eu estou pesquisando e graças a Deus descobri, Susana. Quem foi Susana? E o que ela fez? Então, está todo o material colocando para vocês, tudo que nós falamos aqui. Eu vou chegar só no finalzinho para terminar aqui a palestra com vocês agora. Está aí meu filho, a alegria, esse é o Theo. Aqui, ó. Só isso aqui valeu a pena, ó. Consegue aumentar aí, ó? Olha aqui. Você tá rindo aí? Eu vou pegar o Theo. Você tá rindo aí, cara? O outro? Essas são as crianças da nova geração, Theo e a Clara. Essas são as crianças todas que estão chegando e todas, sem exceção, com talento. A Kiane, menina de 8 anos, pintou o rosto de Jesus. Essa menina, olha aqui, esse aqui é o Príncipe da Paz. É o quadro mais famoso dela. Com 8 anos ela pintou, com técnicas que ninguém entende até hoje. E aí, cientistas da NASA, ela pintou em 2002. Cientistas da NASA recriaram o rosto de Jesus em 2010, pegaram o santo sudário e fizeram em 3D. Era o rosto que a Kiane pintou. E aí teve um livro chamado O Céu é de Verdade. Vocês viram? Tem um filme até. Se alguém já viu? O Céu é de Verdade. O menino falou que sonhou, viu Jesus e andou lá no mundo espiritual, foi vendo todas as colônias espirituais. Depois o pai mostrou o rosto de Jesus que a Kiane pintou e falou, é esse aí mesmo, Jesus. É esse aí, é esse aí. É esse aí. Assim, né? Sim. Eu já desmaiaria na situação dessa, mas tá bom. Se o meu filho fala um negócio dele, é esse aí. Divaldo, eu nunca vi tantos espíritos como tenho visto nos últimos dias. Estejamos preparados. Uma sublime força chegou à Terra, por isso a revolta dos maus. A nova era chegou. Está o vídeo para vocês. Divaldo Franco fala sobre data limite. Não tem data limite. Existe livre-arbítrio. Pratinha, Júlio Carvalho. Olha a psicografia que o Júlio fez. Está vendo o documento do cidadão? Aqui, na assinatura dele? Olha a assinatura da psicografia. Porque é o momento que eles deixam no mundo, o médium do mundo espiritual deixa ele assinar. Por que o médico filtra lá em cima? Porque senão ele começa a interferir aqui, né? Ô mãe, eu estou sofrendo, está muito ruim. Não. Espiritismo é consolo. Guarde bem isso. Espiritismo é consolo. Não é ato terrorista. Vai acabar. 2009 vai acabar. Não, não. É consolo. Vocês têm que entender isso. Agora, olha aqui em pratinha também. Davi, uma carta psicografada lá, e eles tiraram uma foto feliz com a carta na mão. E o pai, a menina e a mãe. Olha nesse quadradinho quem estava aqui, ampliando aqui. Está vendo o rosto aqui?
Vocês conseguem ver o rostinho ali, ó, na ampliação? Olha o menino como é que era quando morreu, quando desencarnou. Apareceu na foto, lá em Pratinha, nesse encontro, 4 de novembro de 2017. Eles estão entre nós não estamos sozinhos. Não tenhamos medo. Ó, eu que trabalho na justiça, carta psicografada ajuda a mãe a encontrar o corpo do filho. Hã? Eu não sabia onde o filho estava, foi lá pegar, mostrou o corpo, falou o que aconteceu na carta e tal. Esses dias chegou uma pessoa para mim, doutor, estou tendo um sonho, só que eu sou evangélico, o que eu faço? Lá em Guaxupé. Ô filho, não tem problema, Joel 2,28. Falei, como? Ué, diz lá, vossos filhos sonharão, os velhos sonharão, profetizarão, jovens... Está lá em Joel. Profeta Joel, você não acredita no Antigo Testamento? Você não é evangélico? Então está lá, ué, não tem problema nenhum. Eu não preciso falar de mediunidade para ele, falar de espiritismo. Gente, a mediunidade está ligada ao espiritismo, sim ou não? Não. Ela existia muito antes do espiritismo. Hydesville, as irmãs Fox. Aliás, mulheres, hein, que começou, viu, gente? Mulheres. A outra, Quer ver um exemplo aqui, só para terminar, que nós estamos no Natal? Não alongando muito, que já está no horário, eu vou deixar o material para vocês lerem com carinho. Depois vai ser colocado o material todo no YouTube, o Carlos está aí, ele está sempre postando, então nós vamos colocar. A questão é a seguinte, vocês amam, e me responde devagar, não rápido, que eu sofro com essa resposta. Quem que a mãe ama mais, o filho ou o marido? Obrigado pela demora, né? O filho. O filho, né? Você ouviu, né, Claudinei? Você ouviu isso aí, né? E se o seu marido é seu filho reencarnado? Olha ele aí, tá, ó. E agora? E agora? Será que a gente aprendeu a amar, gente? Será que realmente a gente aprendeu a amar? O nosso amor, ele é circunscrito. Ele é restrito. Né? Muito bem. Então, o que ele fala aqui, ó, no poema Livro Divino Castro Alves? Olha aqui, ó. Ele fala para nós, no Livro Divino, espíritas, companheiros, falando dessas pessoal das trevas chegando. Da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada, na glória do amor cristão. E servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos a boa nova, o livro da redenção. Ele manda a gente tomar cuidado, para a gente tomar cuidado, para a gente não ficar preocupado com o mal e manter no Evangelho. E aí eu venho pegando Castro Alves, olha lá, o primeiro poema, Brasil, no Pinga Fogo, TV Tupim 71, Chico Xavier. Esse ficou famoso. Castro Alves já falou o que ia acontecer no Brasil. Depois segue Brasil em 78. Agora nós começamos a reconstruir os outros poemas de Castro Alves. Vai ficar tudo material para vocês. Segue Brasil. Aí está a letrinha do Chico, tá vendo? O Eurípides passou para nós, ó. Estava lá guardadinho lá, né? Depois, olha só. Depois, aí está aí, Brasil hoje. 15 de outubro de 80. Olha lá, está aqui. Brasil hoje. Olha lá. Futuro da esperança pertence ao Brasil da paz. Depois eu vou desenvolver mais sobre isso aqui. Olha lá, falando ao Brasil. Está lá ó, a letrinha do Chico. Falando ao Brasil. Então, 1981. O que vai acontecer? E o Dr. Bezerra já vem com essa que nós ouvimos aqui hoje, muito parecido. Olha só. Ó, ide criai vida nova, onde o atrito sobrenade, mantendo a fraternidade que o vosso gênio produz, dizendo a todos os povos, na luz que disserra, que em qualquer luta na terra o vencedor é Jesus. Falando do Brasil, Brasil da paz, Brasil que vai receber gente. Olha só. Quinta mensagem, 1982. Foi difícil juntar isso daqui, né? Mas vamos lá. Quinta mensagem, Brasil da paz. Está aqui. A letrinha do Chico. Essa aqui não tem. Você vê, ó. Aqui faltou colocar as datas, depois que teve que pegar os originais para achar a data. Olha lá. Brasil da paz. Então vem aqui falando o que vai acontecer, tal. E volta de novo. Brasil no posto da paz, em que a vida te agasalha, serve, abençoa, trabalha. Na fé que o céu te induz. E ainda que o ódio estoure, clama em brado soberano, que em todo conflito humano o vencedor é Jesus. Mais uma vez, falando para a gente se unir, que no contexto das nações, que o duelo se atiça, olha lá. Mas a chama da justiça acende a luz da razão. Rogam-se ajuste tratado, cessação de toda luta, concórdia, amparo, permuta, auxílio e cooperação. Quer dizer, não vai ter uma terceira guerra. Se começar, ela para. Porque uma terceira guerra não sobrevive nem barata. Tomba todo mundo, vencedor e vencido. E aí vem outras mensagens de Bezerra que eu deixei para vocês. E eu termino para vocês, falando da árvore do Evangelho, das coisas. Está todo esse material que vai ficar para vocês aqui, todas as palestras que eu dei. E eu termino para vocês falando o seguinte. Com a vinda de Jesus Cristo, o sumo sacerdote de Deus, eterno, imortal, e que é muito além
governador do que o planeta Terra. Nós temos que pagar um tributo para Jesus Cristo de deslumbramento, para poder falar do nome dele, do que ele representa em todo o sistema solar. Nós podemos dizer o seguinte, que o verdadeiro tabernáculo de Deus se chama Jesus Cristo. Se vocês estão com problema de saúde, vocês que agora estão ouvindo, que é o Natal, que nós estamos nesse momento, estão com problema financeiro, porque uma casa espírita, para ser ajudada, precisa de recurso. E às vezes falta, fica aquela agonia, meu Deus, será que o dinheiro vem, será que não vem? O Júlio contando as histórias, você morre de aflição, que era tudo na última hora que chegava o dinheiro. Imagino aqui como deve ser diferente, né, Sandra? O Claudinei. Então, tudo assim, nós na nossa casa também, nas pessoas que precisam da família serem ajudadas, e nas lutas que nós temos, não precisem desanimar. Orem, mas não é uma oração simples, faça uma súplica. Você sabe qual é a diferença de oração e súplica? Oração é mais ou menos o filho que chega assim, mãe, estou com fome. Quem que é a mãe? Levanta a mão aqui. Quem que é a mãe? Todo mundo aqui? Não, tem um bom grupo de mãe. Mãe, estou com fome. Aí a mãe fala, tá bom, meu filho. Ela vai lá, se distrai, às vezes faz uma coisinha, ele fala assim, mãe, por favor, eu estou com fome. Aí já é súplica. Né? Mãe, estou com fome. Mãe, quero um lanche. É uma coisa, uma oração. Mãe, por favor, estou com fome. É já uma súplica. Entenderam? Às vezes falta a gente ter essa súplica no recolhimento interior. Não precisamos mais de medianeiro. Toda a ritualística foi embora quando Jesus chegou. Tudo que a gente precisar, a gente tem que pedir para quem? Para Jesus. É para Jesus. Com sinceridade. Por isso que Jesus falou para a samaritana, não precisa se preocupar com ritualística, com templo, com construções. E Emmanuel tem uma obra que fala exatamente isso, que capítulo 112 de Fonte Viva, que ele diz o seguinte, que o tabernáculo com Jesus Cristo agora é o coração, não é prédio. É a reforma íntima. Feliz Natal a todos e os preparativos do mundo de regeneração estão aí. Vamos trabalhar, nós estamos no Brasil, celeiro, pátria do Evangelho que vai receber esses povos do sofrimento, do que vier, mas vamos estar preparados, vamos receber esse pessoal, vamos começar já, vamos começar animados, peçam para Jesus que tudo vai dar certo. Feliz Natal para todos, excelente 2018, que 2017 foi difícil, excelente 2018 e a gente se vê, se Deus quiser, por aí. Um beijo no coração. De todo o coração, a gente agradece, Dr. Tales, por essa noite que se estendeu, mas parece que foi tão curta devido a tantos ensinamentos que o plano espiritual nos trouxe e te utilizou como meio para isso. E é fundamental que a gente tenha consciência desperta de que nesse momento de transição, o plano espiritual busca, através de nós, a possibilidade de atingir outros corações. Assim como André Luiz nos traz no livro Sexo e Destino, tentando impedir uma situação desagradável, ele busca entre os encarnados aqueles que estão em sintonia com o plano espiritual. Infelizmente, ele não encontra nenhuma pessoa em sintonia com Jerusalém espiritual, para que pudesse ele, então, impedir um fato desagradável de ocorrer. Essas notícias do plano espiritual, essas informações históricas que chegam até nós, não chegam por acaso. Há um propósito. Isso foi planejado antes mesmo de nós chegarmos aqui hoje. Isso vem sendo trazido ao longo de muito tempo, para que hoje pudesse encontrar corações dispostos a receber essa semente. E cabe a nós permitir que essa semente floresça em nós e possamos também ser luz na vida dos nossos semelhantes. Portanto, que essas sementes que nos foram trazidas na noite de hoje possam germinar em cada coração e que a gente possa, juntos, em sintonia com o amor do Cristo e de Deus, fazer a diferença nesse momento em que nós, aqui encarnados, passamos numa luta das trevas contra a luz, porque a luz jamais lutará contra quem quer que seja.
neste momento de luta das trevas, da ignorância contra o conhecimento, que nós possamos ser servos do Cristo, servos de Deus, e juntos, de mãos dadas, levarmos esse conhecimento, esse amor a todos os corações. E eu peço a Jesus nesse momento a tua permissão, Senhor, para encerrarmos essa noite esplendorosa, essa noite em que recebemos juntos de nós espíritos abnegados, trabalhadores e trabalhadoras na seara do teu amor, do amor do nosso Criador. Peço a tua licença, Senhor, para repetir as tuas palavras quando nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal. Assim seja. Vamos todos em paz, levando esta mensagem de luz, e que possamos contribuir, todos sem exceção, na seara do nosso Mestre, de amor e luz, Cristo Jesus.